Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, com este vídeo a gente vai iniciar um estudo mais pormenorizado, mais bem específico, bem direcionado para a Lei 8666 de 93, que todo mundo conhece, né? A Lei Geral de Licitações, aí, a Norma Geral de Licitações que a gente tem no Brasil hoje, tá? Para a gente começar, a gente tem que começar do começo, né? Tentando aí fazer uma definição do que seria a licitação, para depois a gente aprofundar e mergulhar nos dispositivos da Lei 8666, tá? Então, para a gente tentar aí nos aproximarmos aí do que seria licitação, né, é importante a gente ler, a gente recorre a vários autores, né, para tentar definir uma melhor conceituação daquilo que seria a licitação. Eu preferi trazer para vocês o conhecimento, as palavras do professor José dos Santos Carvalho Filho, um autor que algumas bancas, eu cito por exemplo a Fundação Carlos Chagas, gosta bastante de citar, né, as ideias e os escritos deste autor. Ele tenta definir, ele define licitação com as seguintes palavras, né? Trata-se de um procedimento administrativo vinculado, tá? Então veja, a palavra vinculado faz diferença na medida em que o procedimento administrativo tem normas já estabelecidas, previamente estabelecidas. Então é vinculado nesse sentido, tem normas postas aí para a condução desse procedimento administrativo, tá? Então procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da administração pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta. E essa palavrinha aqui, essa expressão, melhor dizendo, é a chave, né, para você compreender bem a ideia daquilo que seria a licitação. Tá? Então, selecionar a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados com dois objetivos: celebração de contrato ou obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. Tá? Via de regra, pessoal, o que é mais comumente, 99% das provas, é para isso aqui, celebração de contrato. Que a obtenção de melhor trabalho técnico e científico é a modalidade licitatória do concurso, né, que tem pouca incidência em prova, é pouco cobrada, tá? Agora, realmente, aqui a questão do contrato, esse sim é muito cobrado, tá? Então, pessoal, licitação é isso. Licitação nada mais é do que a gente fazer uma seleção, tá? Daquilo que é mais vantajoso para a administração, daquela proposta que atende melhor, que tem uma, né, até inventaram essa palavra, né, vantajosidade, né, que tem uma vantajosidade maior para a administração, que traz uma vantagem para a administração. Então, esse é a ideia do procedimento da licitação, né. Procedimento formal, então ele tem uma formalização, via de regra prescrita em lei, a lei dá os contornos aí do passo a passo de como você processa a licitação, tá? Por meio do qual a administração pública contrata serviços ou adquire bens, tá? Se a administração precisa recorrer ao mercado, né, para ter prestação de serviço, para comprar bens, tem que ser feito por meio de licitação. Licitar é a regra geral, tá, pessoal? A não realização de licitação é excepcional. A regra geral é sempre pela licitação, tudo bem? A licitação, pessoal, ela está prevista na Constituição, tá? Pouca gente sabe disso, mas a Constituição já prevê diretamente, faz uma previsão expressa em torno da obrigação dos entes públicos procederem às licitações, tá? Isso está no artigo 37, que todo mundo conhece, quem já estudou constitucional sabe que o artigo 37 estabelece os princípios da administração pública e uma série de outros normativos aí aplicáveis à administração pública. Lá no inciso 21, dentro dessas estipulações da Constituição, vocês vejam lá o inciso 21 que diz, né? Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições. Então veja que a questão da isonomia, né, de você proporcionar igualdade de condições entre os participantes, não está previsto só na Lei 8666, não, está previsto na Constituição, tá? A todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Quer dizer o seguinte: se o fornecedor fizer a parte dele, ou seja, se ele mantiver as condições da proposta que ele apresentou, ele vai receber, né, uma obrigação de pagamento por parte do ente público, né? Nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, tá? Então, você pode fazer algumas restrições, algumas exigências em torno daqueles que vão participar, que podem ou não fornecer bens e serviços para a administração, mas essas exigências são aí as indispensáveis, tá? Senão, se você fizer
exigir muita coisa além daquilo que é razoável, você acaba restringindo a competição, né, a competitividade da licitação, e o nosso legislador não quer isso, muito pelo contrário, ele quer que as licitações sejam mesmo para favorecer a concorrência e não para limitar a concorrência, tá bom? Então, em suma, é isso, pessoal. Licitação é uma seleção da melhor proposta. Seria a definição mais curta e grossa, né? Licitar é selecionar a melhor proposta, beleza? Feito isso, pessoal, agora sim a gente pode explorar. Claro, a Lei 8666 tem mais de 120 artigos, tá? Nestes nossos vídeos aí, que o objetivo é a gente enfocar a Lei 8666, vamos focar, obviamente, aqueles artigos mais cobrados em prova, tá? Mas isso, pessoal, não quer dizer que você não precise ler a lei como um todo, tá? Até para que algumas coisas façam sentido, você precisa realmente ter o cuidado de ler e reler a Lei 8666 inteira, do artigo 1º até o último, algumas vezes, tá? Então faça essa leitura, mas claro, sempre que a gente destacar algum dispositivo, algum artigo aqui, iluminem aí na lei de vocês, façam um asterisco, destaquem, porque realmente é aquilo que mais cai. Mas, obviamente, né, a banca, ainda mais se ela disser no edital que cai a Lei 8666, isso abre margens aí para cair diversos outros dispositivos da lei. A gente vai abordar aqui aquilo que mais classicamente, né, é cobrado em provas quando se cai aí a lei, em provas em que cai a Lei 8666, tá? Artigo 2º da lei, pessoal, diz assim, mais ou menos aquilo que a Constituição diz, né? Partindo daquele pressuposto constitucional, a gente tem essa regulamentação aqui. As obras, serviços, tal, serão necessariamente precedidas de licitação, tá? Então, essas contratações precisam ser precedidas de licitação, essa é a regra, tá? Ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei, porque tem casos, e aí eu menciono para vocês as inexigibilidades de licitação, as dispensas de licitação. Esses casos não há necessidade de ter o procedimento licitatório, mas tem uma série de formalidades que aí, no tempo adequado, na aula específica de dispensa e inexigibilidade, a gente comenta, tá? Ali sim você não vai ter a realização da competição, né? Você não tem a realização da licitação, mas tem uma série de formalidades e de exigências também, tá? Mas veja que regra geral é sempre com licitação. Ponham isso na mente de vocês. Regra geral é sempre licitar, beleza? Então, só excepcionalmente que você não vai ter a licitação, tá? O parágrafo único do artigo 2º, pessoal, ele faz uma previsão interessante, tentando definir o que é contrato, né, à luz da Lei 8666, né? Ele tenta fazer ele faz uma definição de contrato bastante ampla. Não é apenas aquele, quando a gente pensa contrato, né, você imagina, eu assino, a outra parte assina, tem testemunha, reconhece firma, né, aquele monte de cláusula, uma depois da outra, bonitinha, aquele texto seco, né, com um linguajar técnico, jurídico, às vezes bastante forte, né? A gente pensa em contrato assim. Só que, para a Lei 8666, veja que interessante que ele faz. Ele fala que é contrato, né? Então, contratos que são celebrados pela administração pública por intermédio da Lei 8666, por licitações. Então, contrato é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação do vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Então, veja, qualquer ajuste que existe entre o particular e a administração pública, entre um órgão da administração pública, a lei considera como contrato. Então, não necessariamente aquele papel, várias vias, que todo mundo assina, coisa e tal. Não necessariamente é isso. Contrato é todas essas avanças, todos esses ajustes que podem acontecer entre a administração e particulares, tá bom? Então, desliguem um pouco dessa noção, né, daquele contrato formalista, né, aquele contrato clássico que a gente tem, principalmente no direito civil, contrato de locação, né, contrato quando você vai abrir uma conta em um banco, você assina aquele monte de papel. Aqui a noção de contrato é um pouquinho mais ampla do que isso, do que essa noção do dia a dia que a gente tem em relação ao contrato, tá bom? Pessoal, a Lei 8666, ela é uma norma geral, tá? Sendo uma norma geral, isso quer dizer que ela é uma lei nacional, né? Aí é aquela boa e velha distinção entre lei federal e lei nacional. A lei federal é aquela lei que se aplica para o ente federado União, tá? Se aplica apenas ao ente federado União. A lei nacional, por outro lado, ela se aplica a todos os entes federados. Então, não se aplica apenas à União, mas se aplica a estados, Distrito Federal e municípios, tá? Então, a Lei 8666, se ela é uma norma geral, e a Constituição assim diz que ela é uma norma geral,
Então, todos os municípios, todos os estados e os órgãos federais, todos eles devem seguir a Lei 8666. Tá? Então, a Lei 8666 não é uma lei nacional, mas, perdão, não é uma lei federal, mas é sim uma lei, não é federal, ela é uma lei nacional, tá bom? Aí, pessoal, por conta disso, o que a Lei 8666 no artigo 118 fala, né? Ela atribui uma tarefa aos estados, Distrito Federal e municípios, que esses entes, eles têm que adaptar a Lei 8666, né, para a sua realidade, né? Então, eles pegam a norma geral e aí editam leis estaduais, ou leis municipais, ou leis distritais, se for o Distrito Federal, editam essas leis para regulamentar a aplicação da norma geral, da 8666, nos entes federados respectivos, tá? Então, é importante que exista, né? Na verdade, é um dever que exista uma lei municipal sobre licitações e uma lei estadual sobre licitações, tá? Não se esqueçam disso. Então, o artigo 118 é essa dica aí, que é a obrigação dos demais entes federados legislarem, né, produzirem uma lei para tratar de licitação da aplicação da 8666 no âmbito daquele ente federado, tá? Em suma, pessoal, quem é que deve licitar? Quem tem esse dever de licitar, essa obrigação de licitar? Os órgãos da administração direta, as autarquias, que a gente sabe integram a administração indireta, pessoa jurídica de direito público da administração indireta, e dentro de autarquias estão aí situadas as agências reguladoras, conselhos de fiscalização de profissões, Conselho Regional de Engenharia, de Medicina, de Administração, enfim, todos esses conselhos são autarquias, tá? Fundações públicas, também administração indireta, empresas públicas, também administração indireta, sociedades de economia mista, também administração indireta, consórcios públicos, tá? Esses consórcios públicos, na verdade, são comparáveis a autarquias, mas têm uma caracterização própria, mas são de personalidade jurídica de direito público, na maioria das vezes. Entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público e fundos especiais. Fundos especiais nada mais é um fundo, nada mais é quando você pega uma parcela do seu orçamento, né, e destina aquela fatia do orçamento público a determinada atividade, tá? Então, se esse fundo tiver uma personalidade jurídica, ele também tem que licitar. Então, todo esse pessoal é obrigação de todos esses órgãos, né, e entidades realizarem licitação. Enfim, onde tem dinheiro público, via de regra, né, isso quase sempre funciona, as exceções serão comentadas nas devidas aulas, né, mas onde tem dinheiro público, via de regra, é necessário observar a Lei 8666, tá? Independentemente se é um órgão da administração direta, indireta, tem dinheiro público, obrigatoriamente, obrigatoriamente tem que observar e seguir aquilo que a Lei 8666 prevê, tá bom? Com relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, pessoal, primeira coisa importante, tem uma lei agora específica para elas, tá? É o Estatuto das Estatais, né? Estatuto das Empresas Estatais, como preferirem. É a Lei Federal 13.303, tá? Essa lei, ela, na verdade, regulamenta um dispositivo da Constituição, onde a Constituição diz que as estatais, elas têm um regime jurídico diferenciado, né, em relação à administração pública direta, enfim, em relação às pessoas jurídicas de direito público, né? Porque essas aqui, né, as empresas públicas e sociedade de economia mista são, embora integrantes da administração indireta, mas elas têm personalidade jurídica de direito privado, tá? Então, por conta disso, elas merecem, a Constituição deu um tratamento diferenciado para elas, tá? E a Constituição previa a existência desse estatuto, que demorou bastante a ser feito, né? A Constituição é de 88, apenas em 2016 surgiu a Lei 13.303, e essa lei contém também vários dispositivos que tratam sobre as licitações no âmbito das estatais, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, tá? Então, claro, via de regra, os concursos públicos ainda não estão cobrando a 13.303, mas a tendência é que de agora em diante, de 2017 em diante, essa cobrança possa existir, né? Se o edital prevê aí a questão da 13.303, né, então é bem importante que você se atualize e estude esta lei especificamente. Se o seu edital não menciona esta lei, menciona apenas a 8666, então fiquem tranquilos, é isso que a gente está conversando neste vídeo e nos próximos que virão, tá? Qual a posição do Tribunal de Contas da União, pessoal, com relação à obrigatoriedade ou não das empresas públicas e sociedades de economia mista realizarem licitações, tá? Diz o seguinte, o TCU, a estatal exploradora de atividade econômica, tá? Não é aquela estatal prestadora de serviço público, é aquela que está
em mercado, concorrendo em mercado, exercendo uma atividade econômica, tá? Por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, né? São os dois grandes exemplos aí que a gente tem. Não necessita licitar quando se tratar da atividade fim, para poder concorrer no mercado com igualdade, tá? Então, por exemplo, se a Petrobras, na atividade fim dela, que é exploração de petróleo, se ela fosse fazer uma licitação, poderia, em mercado, né, em havendo competição com outras empresas, se fosse necessário que ela realizasse uma licitação, a formalidade da licitação leva tempo. Isso acabaria atrapalhando até a Petrobras na competição dela, na questão da atuação dela em mercado, tá? Isso demandaria tempo, né? Então, ela poderia ficar prejudicada em face dos outros atuantes, dos outros mercados, né? Das outras empresas que atuam naquele mercado. Então, acabaria atrapalhando, né? Prejudicaria a Petrobras se ela seguisse à risca tudo aquilo que a 8666 fala. Então, da atividade fim, para ela poder concorrer em igualdade de condições, né, o TCU, né, tem esse entendimento de que eles não precisam licitar. Agora, para a atividade meio, né, a Petrobras precisa adquirir computadores para o departamento de pessoal dela, alguma coisa nesse sentido, aí sim o entendimento que se tem é que é necessário fazer a licitação, tá? Nesses casos aí que eu falei para vocês da atividade fim, fala que o TCU diz que é inexigível a licitação porque não tem interesse público envolvido, tá? Inclusive, o interesse público ficaria até prejudicado, né? Que a Petrobras, precisando fazer uma licitação, né? Ela ficaria prejudicada em face de outras empresas, né? Que atuam no mesmo segmento de mercado e poderia prejudicar a empresa, né? Então, prejudicaria o interesse público, já que a Petrobras é uma empresa que integra a administração indireta, uma sociedade de economia mista da administração indireta, portanto, não deixa de ser, né? Não deixa de perder característica pública, né? Embora seja uma empresa privada, tá bom? Então, esse é um toque importante. Pessoal, artigo 3º. Artigo 3º é bem importante, tá? Muito cobrado também em prova. Ele diz o seguinte, primeira coisa que ele faz, ele estabelece pra gente as finalidades da licitação, tá? Então, veja aqui, ó, finalidades das licitações. Deixa eu trocar a cor da caneta que ficou esquisito, né? Finalidades da licitação, tá? Para que serve a licitação? Veja lá. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Veja que tem 3 finalidades a licitação, tá? Quais são as 3? Promover a isonomia, garantir a isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa. A gente viu que a própria definição de licitação, né, vai nesse sentido de selecionar a proposta mais vantajosa, né, à luz daquilo que o professor Carvalho Filho escreveu. Então, essa seleção já está meio que linkada com o próprio conceito de licitação. Então, isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, tenham isso, pessoal, como finalidades da licitação, tá? Porque princípios a gente vai ver no próximo slide e o próprio artigo 3º diz pra gente que aqueles são os princípios, tá? Aqui ele não está definindo esses 3 como princípios, tá? Mas enfim, não é de todo errado você tratar a isonomia como um princípio, afinal de contas é um princípio inclusive constitucional. É que a Lei 8666 está dando um outro tratamento para a isonomia, para seleção da proposta e para promoção do desenvolvimento. Ela dá um outro tratamento, usa uma outra nomenclatura, mas claro, não é de todo errado você falar que se trata de princípios, tá? Mas é só um toque que eu dou para vocês, porque a nomenclatura que a lei usa vai mais ao encontro de dizer que isso são finalidades da licitação e não princípios, tá? Então, só esse toque que eu dou para vocês. Então, guardem esses 3 aspectos como sendo finalidades, tá? E aí, o próximo slide, na continuação da leitura do artigo 3º, a gente vai ver os princípios, que são, vejam lá, legalidade, tá? Então, aí fala, ó, tá vendo aqui que a lei fala princípios básicos aqui. Lá na parte inicial do artigo 3º, ela não fala em princípios, mas agora, né, na continuação da leitura do artigo 3º, ela está mencionando expressamente aqui princípios básicos, tá? Quais são esses princípios básicos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, até aqui, né, então tem inclusive preceitos, né, princípios previstos na Constituição, sem muita novidade até aqui. Igualdade, que é uma espécie de isonomia, da publicidade, probidade administrativa, aí começa um pouquinho mais de novidade, né, pessoal? Probidade administrativa, veja, está expressamente prevista na 8666 a necessidade de o administrador ser probo.
Vinculação ao instrumento convocatório, esse princípio aqui, pessoal, vou até mudar a cor da caneta, ó. Vinculação ao instrumento convocatório é um princípio bem característico de licitação. Você não vai ver esse princípio em outras disciplinas de direito administrativo, por exemplo. Dificilmente você vai ver, tá? Falou vinculação ao instrumento convocatório, é um princípio de licitação, é bem típico de licitação, bem característico. Isso quer dizer o seguinte, o instrumento convocatório, pessoal, nada mais é do que, via de regra, o edital da licitação, ou a carta convite, né, se for uma licitação modalidade de convite. O edital da licitação é a lei, entre aspas, né, da licitação, porque ele contém todo aquilo que vai acontecer naquela licitação, né, todo o desenrolado procedimento, tudo que vai ser feito, né, o processo todo, o procedimento licitatório todo está todo previsto e amarrado com prazos, com datas fixadas, com horários, enfim, tudo fixado no edital, tudo previsto no edital. Então, o edital é o sinônimo, digamos, né, para instrumento convocatório, tá? Então, é isso aí. Tem que estar tudo que acontece na licitação tem essa obrigação de estar vinculado ao edital. O edital não pode, nada que acontece pode ser contrário ao edital. Por isso que a ideia é vinculação ao instrumento convocatório. Tem que estar vinculado ao edital. Todas as ações, né, tomadas no curso da licitação tem que ter previsão em edital, tá bom? Julgamento objetivo, então isso é um outro critério, um outro princípio bastante característico da licitação. Julgar objetivamente é o contrário de julgar subjetivamente. Isso quer dizer o seguinte, para você julgar qual é a melhor proposta, o seu parâmetro vai ser o edital, tá? Não o que você acha melhor, não é o que vai ganhar a licitação, não é o que eu, se for o integrante da comissão de licitações, não é o que a comissão de licitação acha que é melhor. Não, o que é mais vantajoso para a administração é aquilo que está objetivamente definido. E, via de regra, essa definição está onde? No instrumento convocatório. Tá? Então, o julgamento objetivo é isso. Vamos comprar um bem, comprar um serviço com descrições definidas em edital. E não o que eu acho que é melhor, o que eu acho que é pior, enfim. Aí deixa de comprar o que eu acho que é pior, eu acho que é melhor isso. Não. Sem achismos em licitação, tá, pessoal? Sempre julgamento objetivo, sempre vinculado ao edital. Tudo bem? E aí, continuando dos demais que lhes são correlatos. Então, esses são os princípios, tá, expressos pela lei. Obviamente, vocês lendo livros de direito administrativo, manuais específicos sobre licitações, vocês vão encontrar princípios implícitos, né, e outros princípios aí que vão surgindo com os estudos de licitação. Mas para fins de prova de concurso, pessoal, ainda mais se no seu edital aparece expressamente a cobrança da Lei 8666, a gente acha que o concurso, a prova, provavelmente vai se restringir ao texto da lei. E aí, fiquem tranquilos que se você souber isso daqui, né, e as finalidades da licitação, que estão no slide anterior, a gente acha que é suficiente para você se dar bem nas questões de licitação que tratarem deste assunto relacionado aos princípios, tá bom? Né, para dar uma força para vocês, para auxiliá-los, né, na compreensão desses outros princípios subjetivos, ou até implícitos na lei, enfim. Então, temos aqui a questão do não sigilo, tá? Isso aqui a gente deduz a partir daquilo que está previsto na 8666, quer dizer o quê? A licitação é pública, tá? Todo o procedimento da licitação ele tem que ser público. Qualquer cidadão que tiver interesse em acompanhar aquela licitação, em saber quanto que ficou o preço final daquela licitação, quanto tempo vai durar determinada obra, enfim, o contrato, quanto tempo vai ter vigência, qualquer cidadão pode acompanhar, pode pedir esclarecimentos. Quanto a isso, não tem restrição, tá? O que acontece, pessoal, é que ela é um procedimento público, mas o que não é público é o conteúdo das propostas, tá, que cada licitante faz, né? A gente tem uma data para o licitante apresentar a sua proposta, tá? Ele vai elaborar a sua proposta, e essa proposta que ele elabora, essa sim tem sigilo, tá? Ela vai ser aberta no dia da licitação, no dia da sessão pública da licitação. Aí sim, uma vez aberta essa proposta, aí quebra-se o sigilo daquela proposta, aí ela se torna pública, tranquilo, tá? O sigilo que existe é quando o licitante elabora a sua proposta antes do dia da licitação, e até o dia da licitação necessariamente a gente precisa ter sigilo sobre essas propostas, tá? Inclusive, ó, se você quebra o sigilo, né, devassar sigilo antes da data da sessão pública, é um crime, tá? Previsto na própria Lei 8666. A 8666 tem alguns crimes elencados no final da lei, na parte final da lei. Então, aqui no artigo 94 tem alguns crimes descritos lá. Então, é importante que vocês lembrem-se disso. Esse sigilo aqui, né, é o das propostas até a data da sessão pública, mas todo o resto da licitação é público, tá bom?
Formalismo necessário, isso quer dizer o seguinte, pessoal, o procedimento da licitação, ele é formal, mas assim, também não é uma coisa extremamente formal a ponto de ser desnecessário, né? Esse formalismo necessário quer dizer que tudo que vai ser feito durante a licitação guarda razoabilidade, é uma coisa razoável, né? Então, dentro daquilo que a lei exige dessa formalidade, a gente vai seguir aquilo que é razoável, que é natural de ser feito, de ser exigido dos licitantes, tá? Então, formalismo necessário é isso, é uma coisa que também não é seguir tanto assim, né? A ponto, né? Se você pensa, né? Apenas no formalismo, às vezes você dificulta e ingesta demais a licitação a ponto de fazer exigências até exageradas do licitante, né? Querendo que ele entregue várias documentações que não são previstas, coisas desse tipo, né? Então, quando fala formalismo necessário, é você se situar e atuar dentro da lei exigindo apenas aquilo que é necessário, que é determinado pela lei. Não precisa ir além daquilo. Se você vai, muitas vezes, ir além pode ser uma ajuda para o certame licitatório, pode às vezes até ser necessário, dependendo do caso concreto. Mas o que se tem é que no primeiro momento você exigir coisas demais, além daquilo que está previsto no edital, você vai acabar atrapalhando a licitação ao invés de ajudar, né? Então, mantenha-se ali dentro da Lei 8666, conte com ela, né? Preste atenção no que ela prescreve e aí é tranquilo, tá? Então, o formalismo necessário é nesse sentido. Eficácia administrativa, que aí é um princípio constitucional da eficácia também, não é? Sem muita novidade, e a isonomia também, que logicamente se aplica, como sempre, né? É um princípio constitucional, afinal de contas, tá? Então, pessoal, é isso. A gente, então, vimos a parte inicial da lei. A partir do próximo vídeo, a gente continua aí o nosso estudo da Lei 8666 e as outras disposições da lei. Tudo bem? Bons estudos, pessoal. Forte abraço. E aí, galera, gostaram do vídeo? Bacana! Todos os dias o NEAF disponibiliza vídeos gratuitos, vários temas, professores. Você quer receber uma notificação quando tiver uma aula nova? Clica aqui, ó, aqui embaixo, tá? E inscreva-se. Outra coisa, se quiser visitar também o nosso site, o link tá aí, ó, na telinha para você também. Valeu, bons estudos!